um grande desafio, né, como profissional. A gente é super dependente dos talentos das pessoas, mas a dificuldade é como que eu faço para o conhecimento ficar no processo e não naquelas pessoas, né? Porque daí alguém que sai, muda de ramo, enfim, e aquele conhecimento que se perde junto com ela, né? Como que faz para o conhecimento ficar dentro do processo? Essa é difícil, ainda mais dentro da minha estrutura, assim, nas empresas familiares, é um principal desafio aí do gestor mesmo. Eu acho que isso não só em empresa pequena, não. Acho que eu vou deixar até as Fabianas falarem, mas é justamente esse ponto. O conhecimento, e aí eu acho que a gente já tem uma relação de longa data do segmento, e eu acho que é um pouco do objetivo do podcast, é o conhecimento compartilhado. Eu acho que quanto mais você tem conhecimento, mais você compartilha, mais você consegue ter aquela informação dentro de algo mais natural, né, do teu dia a dia de gestão, você depende menos de uma pessoa. A pessoa vai fazer falta? Vai, mas o processo está definido. O processo está claro. Na hora que você contratar um novo profissional, ele vai pelo menos ter uma linha de raciocínio e vai entender para onde você está indo. Eu uso uma frasezinha que, assim, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Entendeu? Então, assim, você precisa ter o plano de voo, senão fica difícil. Como você vai pilotar um avião se você não tem um plano de voo? Então, acho que é um pouquinho disso. Vocês podem falar um pouquinho da experiência com equipes e essa dificuldade de você trazer realmente o conhecimento aí compartilhado. Bom, hoje eu tenho uma equipe até razoavelmente grande, né? Porque eu não trabalho só na gestão de frotas, hoje eu cuido da área de facilities. Então, hoje eu percebo, né? Que os processos não podem ficar nas pessoas, tem que ficar dentro da área. Então, o que a gente está trabalhando, né? POPs, política. Nós temos já uma política bem estruturada, porém a gente precisa de ter um POP, né? Para que se porventura alguém sair, quem entrar, ele vai lá e sequencie. Porque hoje o que é mais difícil... Só aproveitando, sem quebrar, o que é POP para o pessoal que está assistindo? Procedimento Operacional Padrão. Viu? Momento ou cultura. Tem que ensinar também, né? Você falou POP, vamos ensinar. Então, a gente... voltando, perdi meu raciocínio. Não tem problema, vai voltar. Aí a gente precisa ter esse olhar, né? De ter esse conceito para quem entrar poder sequenciar, porque senão fica naquela, mas fulano saiu e agora? Você fica meio que na mão das pessoas. Sim. Então por isso que é importante ter isso e disseminar isso dentro do time. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar em equipe. Uma pessoa me ensinou muito. Brincadeira. Não, e aí, o que eu faço? Porque tem sub-áreas dentro, não é só frotas. Eu gosto de misturar muito. Eu falo, quando você tiver uma dúvida, mistura a pessoa de inteligência de serviços, pega outro de segurança, pede opiniões e vão trocando experiências. E aí o processo fica mais robusto. Eu acho que é muito legal. A pessoa de fora tem um olhar diferente. Uma coisa que você tá perdido, o outro vem e fala... Aqui, ó. Nossa, tava aqui até Então, assim, eu mesclo muito isso dentro da equipe que eu trabalho. E eu acho que isso é muito vantajoso, tanto para mim quanto para eles. Eu vejo que eles crescem muito entre eles, se desenvolvem, né? Então, acho que o objetivo também é buscar esse desenvolvimento deles e o nosso, né? Porque a gente faz muito essa troca no dia a dia. Muito bom. Eu acho que o que você trouxe, Mari, da questão, né, de montar dos processos e tal, falando de uma empresa familiar, de uma empresa menor. A gente, sim, percebe que numa empresa, às vezes, maior, mais estruturada, tudo isso já está muito pronto, né? Você tem um procedimento, você tem, né, as políticas, as regras, né, as orientações. E eu acho que aqui, do lado de cá, com a empresa quando está muito estruturada, que ela já tem tudo isso muito desenhado, o desafio também é a gente ser mais ágil na atualização dessas informações. Por quê? Ingessa, né? Sim, são informações que são vivas. Você tem que estar atualizando sempre, né? Não é porque hoje a gente faz assim que amanhã isso funciona do mesmo jeito. E às vezes é esse olhar que vocês trouxeram de uma pessoa nova, né? De uma contribuição que surgiu ou de um novo problema que você tem que começar a atualizar. Então, assim como a gente falou dos problemas, processo é algo que também não é cravado, né? Sim. Você tem que
ir adaptando conforme as novas necessidades que vão surgindo. E o que eu percebo, né, Fabi, talvez possa ajudar até um pouco mais aqui, eu vejo ainda uma lentidão ali dentro dessa atualização, né? Eu acho que a gente não é ágil o suficiente, a gente já identificou um problema, a gente já sabe onde está aquela situação dentro do processo e às vezes a gente não tem uma agilidade para atualizar aquela informação e trazer uma solução dentro de um novo procedimento padrão, entendeu? Fábio, a grama do vizinho sempre parece mais verde, mas pelo que só parece, né? Não. Eu acho que os problemas de frota são muito comuns. São. Assim, né? E mais uma vez, né? A gente está falando de pessoas e processos. Né, que eu acho que é um primeiro passo para qualquer coisa. Então, a gente está falando em nome com a persona do gestor aqui. Mas não necessariamente é na gestão de frota. Acho que em tudo dentro de uma empresa, dentro de um ambiente corporativo, você sempre vai estar atrelado a bons processos e bons profissionais. Sim. E eu acho que pegando só o gancho de pessoas, é a questão de você conseguir empoderar essas pessoas com o conhecimento necessário para que elas entendam o que elas estão fazendo. Sim. Porque às vezes a gente vê, como não é uma área onde tem uma faculdade, ninguém nasce, com 18 anos, vou fazer uma faculdade de gestor de frota. Não. Hoje você, formatura, do que? Gestor de frota? Não tem. E isso a gente brinca, né, do segmento que quem cai em frota, fica em frota. Acaba não conseguindo fugir disso, mas assim, e aí esse é um ponto também, não é um profissional que ele é formado. Ele é um profissional, não é formado, né, na universidade, enfim. Não tem uma qualificação técnica ali dedicada, né? Exatamente. Para isso. Experiência. Normalmente por experiência. Agora que a gente está evoluindo na gestão de frota, o mercado está falando de cursos, de treinamento, mas também tem toda a questão de conceito. Como que eu empodero esse time, como eles entendem que aquilo está fazendo a diferença a ponto deles entregarem o resultado máximo. E aí também é mais difícil trazer isso no dia a dia, né? Mas eu acho que a questão do conhecimento e do empoderamento, né? Quando você tem um time mais empoderado, mais gestor de frota, né? Cabecinha de gestor, acho que fica mais fácil, né? Sim. E dentro ainda de todo esse desafio que a gente está falando, Fábio, a gente está falando muito aqui, né? De agilidade, de abertura, né? De pessoas, de processos, mas a gente sabe que as nossas diretrizes vêm muito, né, das necessidades internas da companhia, então, que a empresa quer, mas também em cima dos fatores externos, né, e gestão de frota é muito pautada, acho que 50% aí eu poderia usar em dizer, de fatores externos, né? Sim. É o preço do combustível que muda, é um período, às vezes, ali eleitoral, às vezes, o travamento de uma estrada, é a mudança da legislação, enfim. A gente também, a própria, né, legislação brasileira que é algo grande, né, mas que a gente sabe que tem algumas particularidades dentro de algumas regiões. Então, quando você olha para o todo, realmente, o desafio da gestão de frota e do gestor é garantir que as necessidades internas versus as atribuições do mercado externas caminhem, né? Caminhem juntas e caminhem equilibradas e a gente consiga responder a tudo isso. Esse é mais um corte do nosso conteúdo do podcast Gestão de Frota na Prática. Curta, compartilhe, dê as suas sugestões e acesse o conteúdo completo. Esperamos que você goste. Até breve.